Chove no norte, chove no sul, mas a região sudeste passa pela pior estiagem das últimas décadas. Em São Paulo, o nível dos reservatórios mantém uma sequência de quedas. É Copa do Mundo, mas não dá para esquecer esse grave problema. O sistema Cantareira caiu hoje para 20% de sua capacidade, isso levando em conta o volume morto. Se não chover, a quinta maior concentração urbana do mundo corre o risco de ficar sem água. O morro inteiro vive a mesma situação. Não aguento mais, muito pesado. 50 quilos de peso. Arrasta a ladeira acima o peso da falta d'água. 10 horas da manhã, atrás de água para tomar banho, subindo o morro e descendo, me regaçando, parece que estou na Caatinga, no sertão. A água de Luciano vem dos galões de seu Demétrio, que começa cedo a labuta na ribanceira do terreno. De janeiro para cá, piorou. Até janeiro a água caía bem. E para todos que eu quero dizer daqui para baixo, né? A bomba manda água para caixas lá no alto, que depois, por precaução, fica guardada em muitos galões na garagem de casa. A gente tomar banho de canequinha, pegar água com o baldinho e tomar banho de caneca, porque não cai no chuveiro. A família também investiu em outras formas de economizar a água que chega de graça e de repente. Por exemplo, quando o senhor vê que vai chover, o senhor destampa. Isso. Aí a gente coloca isso aqui, que é para coletar a água da chuva. Seu Demétrio, os vizinhos e mais 9 milhões de moradores do estado de São Paulo vivem da mesma água do sistema Cantareira. É um dos maiores complexos de reservatórios e estações de tratamento do mundo. São 5 barragens interligadas por túneis, canais e estações de bombeamento que usam alta tecnologia para transpor um obstáculo natural, a Serra da Cantareira. O sistema se estende desde o sul do estado de Minas Gerais e é responsável pelo abastecimento da capital paulista, de 10 municípios da região metropolitana e ainda de grandes cidades do interior, como Campinas e Piracicaba. Por conta de uma estiagem prolongada, o sistema chegou a um dos piores níveis dos últimos anos. 8%, hoje está com 20%. Esse professor de climatologia explica que um fenômeno atmosférico desviou as nuvens para a Amazônia e em dezembro, quando deveria chover, não choveu. Isso resultou, então, num período de menos chuva, por outro lado, muito aquecimento acima do normal. Isso fez, então, que houve uma queda de reservação muito significativa. Mas só a ausência das chuvas explica a falta d'água nas torneiras? Segundo especialistas no assunto, não. Há vários motivos. Expansão urbana desordenada, pouca preocupação com as nascentes, o despejo de esgoto sem tratamento, a derrubada de matas ciliares que evitam o assoreamento dos leitos dos rios. Para garantir o abastecimento na capital, a vazão de alguns rios do sistema foi reduzida. O reflexo veio em cadeia para cidades ao longo do caminho. Durante a estiagem prolongada, o rio Atibaia chegou a ficar aqui nesse ponto com cerca de 1 metro de profundidade. Um nível tão crítico que por algumas horas as máquinas de captação não conseguiram operar. Em regime emergencial, os técnicos tiveram que recorrer ao chamado enrocamento, essa espécie de barragem natural, feita de pedras, que aumenta o nível das águas, pelo menos provisoriamente. Promotores do Ministério Público que atuam em municípios atingidos pela seca querem a compensação de prejuízos. Nós tivemos uma mortandade de peixe na zona urbana de Piracicaba, no rio Piracicaba, que passa dentro de Piracicaba, da ordem de 20 toneladas em fevereiro, e existe um risco de novas mortandades, porque nós estamos operando no limite mínimo. Sem a chuva esperada, o governo recorreu a uma medida polêmica de emergência: usar o chamado volume morto da Sabesp, um reservatório de 400 milhões de metros cúbicos de água que fica abaixo das comportas de contenção. Fomos até o município de Piracaia para ver de perto
a situação em uma das represas. Desde o início da estiagem, a represa aqui de Jaguari, a maior do sistema Cantareira, já recuou em alguns pontos quase 200 metros do nível da margem. Tudo isso aqui era percorrido de barco e agora ficou assim. Em muitas regiões, praticamente intransitável, um atoleiro só. Para chegar às áreas mais secas, só mesmo com a ajuda desse veículo aí, o quadriciclo. É fácil entender por quê. O fundo molhado da represa formou atoleiros perigosos e traiçoeiros. Isso não é nada perto do que moradores da região enfrentam. Foi nessa lama que seu Adolfo perdeu 2 vacas. Afundou no brejo, lá no barro. E afundou, eu tirei, mas não teve jeito. O restante do rebanho, seu Adolfo vendeu. Desiludido, tem visto a represa que ficava no quintal da chácara desaparecer dia após dia. Para mim, é a maior tristeza do mundo. Eu vou tentar um outro canto, porque não tem como ficar aqui. Seguindo com os quadriciclos, vemos de perto a gravidade da seca. Quilômetros de barrancos que se afastam do leito. A morada perfeita para o bando de capivaras. A partir daqui, é preciso seguir de barco. Mesmo com volume baixo, é perigoso se perder por aqui. A represa se estende por 4 municípios. A navegação também ficou arriscada por conta dos galhos e bancos de areia. O marcador é sinal de que estamos perto da obra executada para retirar o volume morto. Esse aqui é o nosso limite, é o máximo que nós podemos nos aproximar das obras da Sabesp. Bem aqui a gente já percebe as 14 tubulações usadas para bombear a água. E ali, daquele outro lado, ó, o canteiro de obras, um canteiro imenso, que a gente observa que eles estão continuando a fazer essas construções para utilizar essa água aqui do volume morto. Homens e máquinas trabalham para retirar da represa a chamada reserva técnica, que nunca foi usada para consumo humano. Pelas tubulações, a água é levada até as estações de tratamento. É o que tem garantido a água na maior cidade do país. O diretor metropolitano da Sabesp diz que a crise foi gerada por motivos climáticos. Por isso, seria irresponsável fazer investimentos no sistema. Ele argumenta que a conscientização dos usuários, com a implantação do sistema de bônus, a redução no desperdício e as obras para o uso do volume morto são suficientes para evitar medidas drásticas, como o rodízio. Deixamos, nesse período, de retirar o equivalente a 9.000 litros por segundo do sistema Cantareira. Um rodízio hoje, para reduzir mais do que 9, 10 mil litros de água por segundo aqui, teria que ser um rodízio de fornecer água 2 dias por semana para a população. Uma outra alternativa para a crise do abastecimento em São Paulo seria a transposição do Rio Paraíba do Sul, hoje a principal fonte de abastecimento do estado do Rio de Janeiro. Um assunto polêmico que você acompanha amanhã. Toda a população tem que continuar economizando